Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos dar continuidade aqui com o nosso plantão do auxílio emergencial, com as últimas informações relacionadas ao benefício. E este início de mês, essa segunda-feira, começa já com novidades. Este mês será um mês decisivo para toda essa situação do auxílio emergencial. Hoje teremos mudanças ao longo do dia no Congresso. Como vocês já sabem, teremos mudanças na Câmara e no Senado para quem será o novo presidente da Câmara, como também o novo presidente do Senado. Então, neste vídeo, vamos falar das propostas para o auxílio emergencial pelos candidatos à presidência da Câmara, à presidência do Senado. Também temos as informações para quem tem o sininho ativado e é inscrito no canal. Sabe que eu mostrei ontem para vocês que saiu na Globo as informações relacionadas ao auxílio emergencial que foram transmitidas na Globo ontem, no Fantástico. E essa reportagem revoltou diversas pessoas devido à situação que as pessoas se encontram, o nível de pobreza que aumentou consideravelmente. Então eu vou apresentar para vocês os níveis que aumentaram drasticamente com o fim do auxílio. E no final do vídeo, então assista o vídeo até o final que é muito importante, vou deixar para vocês quais são as propostas aí desses candidatos à presidência da Câmara e presidência do Senado, porque a gente sabe que com essa mudança que teremos no Senado e na Câmara, a pauta do auxílio emergencial deve acontecer ainda nesta semana, já que as primeiras sessões na Câmara acontecem na próxima quarta-feira e a pauta do auxílio emergencial é uma das mais importantes, visto que a pandemia tem se agravado consideravelmente, mesmo com a vacinação estado melhorando aí no país. Então neste vídeo teremos essas informações, muitas novidades. Esta semana e este mês será um mês decisivo, com muitas informações, e creio que dentro de uma ou no máximo 2 semanas teremos a confirmação da volta do benefício. Então já clica no gostei, é muito importante o seu apoio aqui. Todo dia às 7h30 temos aqui o plantão com as novidades do auxílio emergencial. Então se você não é inscrito, já clica para se inscrever no canal, ativa o sininho caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, Facebook, grupos de WhatsApp e não se esqueça também de assistir o vídeo até o final. Sem mais delongas, vamos então para as informações de hoje. Bom, hoje então acontece as eleições no Congresso, que deve alterar aí o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Hoje, ao longo do dia, será decisivo em Brasília aí com a definição de quem presidirá a Câmara e o Senado pelos próximos 2 anos. Hoje ainda, às 14 horas, o Senado vai decidir quem ficará no lugar ocupado por Davi Alcolumbre, e na Câmara o sucessor de Rodrigo Maia será escolhido à noite a partir das 19 horas. A gente sabe que a gente tem nessa disputa aí de presidente da Câmara o deputado André Janones, mas a gente sabe que é muito difícil dele ser eleito, mas é muito importante o nosso apoio para ele, porque é um dos candidatos aí, deputado, que mais nos ajudaram. E em relação a isso, o que ele disse ontem nas suas redes sociais? Não tá fácil lutar contra estruturas milionárias, centenas de cargos e milhões de reais em emendas, tendo apenas com força de vontade e coragem para seguir em frente. Não tá fácil, mas Deus e o apoio de todos vão me sustentando. A gente sabe que ele está concorrendo aí ao cargo de presidente da Câmara, mas é muito difícil, visto que os outros 2 candidatos têm uma estrutura muito grande e, como ele mesmo diz aqui, milionária. Bom, falando também da reportagem que saiu no Fantástico ontem, como eu falei para vocês, sobre o fim do auxílio emergencial, de 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial, 63 milhões, se o auxílio não voltar imediatamente, pode ficar abaixo da linha de pobreza. E o que diz aqui na reportagem é que desses 63 milhões, 20 milhões podem ficar abaixo da linha da pobreza extrema, ou seja, em nível de miserabilidade. A reportagem mostrou a falta de comida, alimentação, moradia que essas famílias estão enfrentando com o fim do benefício, muitos em situação de extrema fome e necessidade. E visto tudo isso, logicamente eu falei para vocês, muitos se revoltaram nas redes sociais. E o que consistiu aí nessa entrevista em relação à prorrogação? O fim do auxílio esquentou o debate sobre uma possível extensão do benefício. Economistas se preocupam com o impacto fiscal, já que o endividamento público chegou ao maior nível da história em dezembro. O problema é que o aumento do gasto público pode agravar a crise econômica,
gerando mais desemprego e mais inflação. Mesmo assim, há diferentes propostas sobre como custear o alívio aos mais necessitados. O Fantástico consultou o Ministério da Economia, que não quis se manifestar sobre o fim do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania ainda afirmou que tem trabalhado na reformulação do programa e que uma nova proposta deve ser anunciada nos próximos dias, ampliando o número de famílias contempladas, reajustando os valores pagos atualmente e dando maior eficiência no gasto do dinheiro público. Isso em relação ao Bolsa Família, mas não temos aí informações do Ministério da Cidadania em relação à volta do auxílio emergencial. Mas, como essa reportagem no Fantástico gerou uma grande repercussão, né? Há já diferentes propostas sobre como custear o alívio aos mais necessitados, ou seja, como custear uma volta do auxílio emergencial ou algo parecido. O ex-deputado, ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes disse o seguinte: nosso povo está passando pela situação mais grave da história. Em meio à pandemia, com mais de 223 mil vítimas, milhões estão sem auxílio emergencial, sem emprego e passando fome. O deputado Helder Salomão também se pronunciou, muito triste de constatar que aquele Brasil com crescimento, pleno emprego e sem fome não existe mais. Famílias inteiras estão passando fome e isso não sensibiliza o atual governo. Lutar por um novo auxílio emergencial é prioridade. Não podemos abandonar as pessoas à própria sorte. O deputado André Janones também se pronunciou e falou o seguinte: entendem como o fim do auxílio não só joga as pessoas de frente à fome, mas tira delas a dignidade e uma possível virada de vida? É definitivamente um ato de covardia, um ataque ao nosso povo. Bom, como a gente sabe então, essa semana será uma semana decisiva e também de mudanças e um mês aí crucial por mudanças em relação ao auxílio emergencial. As pautas devem acontecer no início dessa semana, no meio dessa semana, e no início ou no final da próxima semana teremos informações concretas. Fiquem agora com as propostas em relação à volta do auxílio emergencial pelos candidatos que estão sendo cotados para assumir tanto a presidência da Câmara como a presidência do Senado. Já cliquem no gostei, compartilhe o vídeo e essa semana estaremos repletos de novidades em relação ao auxílio emergencial. Fiquem ligados, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Nos vemos amanhã com o nosso plantão diário às 7h30 da manhã. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Enfrentar ainda de forma imediata, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, ainda que com responsabilidade fiscal, ainda que dentro dos limites das âncoras fiscais, especialmente do limite de teto de gasto, mas nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós estamos falando de crianças que já estão dormindo com fome, nós estamos falando de famílias inteiras que dependiam da informalidade, da circulação de pessoas nas ruas e viram a sua renda diminuída. Nós estamos falando de gente que está passando necessidade. Então é óbvio que isso passa a ser emergencial. Além do mais, e também para que nós possamos ter um desenvolvimento a médio prazo, nós temos que atacar urgentemente as reformas estruturantes, avançando em particular com a reforma tributária. E voltando um pouco para a pauta econômica, a gente falou do auxílio. O senhor acha que tem espaço para aprovar, por exemplo, um novo imposto para financiar o auxílio ou a extensão do Bolsa Família como uma nova CPMF? Eu acredito que a pauta econômica se funda hoje em algo que é realmente emergente, urgente para o Parlamento, em propostas de emenda à Constituição e proposições legislativas, como a PEC emergencial, a 186 de 2019, relatada pelo senador Márcio Bittar, a PEC da revisão dos fundos públicos, relatada pelo senador Otto Alencar, competente senador da Bahia, a 188, que é a PEC do Pacto Federativo, que dá mais autonomia a estados e municípios, lembrando que a PEC emergencial cria os mecanismos de ajuste fiscal, além da reforma administrativa e da reforma tributária. Deputada, a última pergunta. O senhor vê espaço para uma nova CPMF no Congresso para financiar, por exemplo, o auxílio emergencial? A CPMF é um imposto muito ruim. Todos os impostos são ruins, mas a CPMF não é um imposto razoável. Por quê? Porque você vai passar novamente o custo do Estado para a população. Ninguém mais aguenta essa carga tributária que nós temos. A reforma tributária de minha autoria, relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, está pronta para ser votada. É uma compilação da PEC 45, que é um estudo do API, que eu apresentei e defendi.
é uma compilação da PEC 110 do Raul, do Davi Alcolumbre, que está no Senado, do CBS do ministro Paulo Guedes. O relatório está pronto para a gente poder dar esperança para a população que depois de 30 anos nós vamos sim votar uma reforma tributária para o PIB voltar a crescer, para que possa gerar emprego e renda, para desburocratizar, para simplificar esse sistema tributário que é cumulativo, que prejudica as empresas. O ambiente de negócio com a votação da reforma tributária vai melhorar e vai dar esperança para o trabalhador hoje que está desempregado, que está sofrendo, que ele possa ter um futuro melhor. Esta vai ser a nossa prioridade. Eleito presidente da Câmara dos Deputados, nós vamos pautar e votar, enfim, uma reforma tributária. Não CPMF, não um novo imposto, não aumentar a carga tributária para que o povo brasileiro, mais uma vez, pague essa conta. Não é justo. Que é urgente. Ontem até o presidente do Senado, candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, e a candidata Simone Tebet falaram a respeito desse assunto por parte do Senado Federal, e queria ouvir o senhor. Se o senhor acha que é possível o auxílio emergencial sem furar o teto? Olha, todas as possibilidades, e por isso eu disse que nós pensamos em sugerir numa reunião ao presidente do Senado que nós temos a obrigação de começar pela PEC emergencial para arrumar espaço fiscal, para votarmos um orçamento justo e aí discutirmos todos juntos como pode ser feito um novo programa, se cabe, por quanto cabe, a quantas pessoas nós podemos atender, de maneira muito responsável, respeitando absolutamente o teste de gastos e de despesas. O auxílio emergencial ele foi imprescindível no momento da pandemia. Ele sustentou várias milhares de pessoas, milhões de pessoas que estavam fora do cadastro único, segurou economias nas pequenas cidades, nas grandes cidades, manteve a economia aquecida, deu condições de todas aquelas pessoas que não têm habitação digna, de que não têm saneamento e água, passarem por um processo pandêmico com mais humanidade. Mas nós temos que ter muita tranquilidade, muito respeito ao novo processo. Nós não estamos mais no processo de PEC de guerra. Nós temos que conduzir o legislativo com debate amplo, com responsabilidade, mas com sensibilidade social. São uma das 3 crises que eu disse que nós enfrentávamos, a econômica, a pandêmica e a social. Essa social nós temos que olhar com muita atenção, termos o rigor da lei no sentido estrito de não criarmos nenhum tipo de falsa afirmação de respeito ao limite de gastos, mas tratar do nosso dever de casa, tratar da PEC emergencial, tratar da reforma administrativa, tratar de um orçamento correto, justo, discutido, claro à luz do dia, para que nessas 2 discussões, nesse binômio entre PEC emergencial e orçamento, a gente possa encontrar maneiras de dar ao Executivo, de dar à economia uma condição de poder discutir esse tema com propriedade.